Se você é uma pessoa facilmente impressionável, não continue esse vídeo. No vídeo anterior falamos das 100 dimensões superiores. Agora falaremos das 100 dimensões decadentes. Esse conhecimento iniciático é ultra secreto. Você não encontrará na internet falando sobre essas 100 dimensões. Lembrando que isso é apenas o resumo de cada dimensão inferior. Primeiro, dimensão da consciência inconsciente. Nessa dimensão, as energias são muito densas e há pouco ou nenhum movimento. É o reino dos sonhos e da imaginação, onde as formas e as ideias são criadas, antes de serem manifestadas na realidade física. 2. Dimensão da inércia. Nessa dimensão, a energia ainda é muito densa, e não há movimento. É um estado de dormência, onde a vida parece estar em espera. 3. Dimensão da escuridão. Nessa dimensão, as energias são densas e caóticas. É o reino das emoções negativas, como medo, raiva e tristeza. 4. Dimensão da ignorância. Nessa dimensão, as energias são densas e confusas. É um estado de falta de compreensão e sabedoria. 5. Dimensão do medo. Nessa dimensão, as energias são densas e aterrorizantes. É o reino da paranoia e do terror. 6. Dimensão da dor. Nessa dimensão, as energias são densas e dolorosas. É o reino do sofrimento físico e emocional. 7. Dimensão do ódio. Nessa dimensão, as energias são densas e carregadas de ódio e destruição. É um estado de conflito e guerra. 8. Dimensão do desejo. Nessa dimensão, as energias são densas e voltadas para a gratificação pessoal. É o reino do egoísmo e da ganância. 9. Dimensão da ilusão. Nessa dimensão, as energias são densas e envolvidas em ilusão e falsidade. É um estado de engano e auto-engano. 10. Dimensão da dualidade. Nessa dimensão, as energias são densas e divididas em opostos. É um estado de polarização e separação. 11ª dimensão inferior. Presença de entidades escuras e maléficas. Energias densas e negativas. Ausência de luz e claridade. Vibrações baixas e desarmônicas. 12ª dimensão inferior. Forte presença de entidades demoníacas e malignas. Energias extremamente densas e negativas. Ausência total de luz e claridade. Vibrações extremamente baixas e desarmônicas. Pode ser considerada a dimensão do inferno em algumas tradições. 13ª dimensão inferior. Presença de entidades demoníacas e destrutivas. Energias altamente tóxicas e negativas. Vibrações muito baixas e desarmônicas. 14ª dimensão inferior. Presença de energias negativas e entidades maléficas. Vibrações baixas e desarmônicas. 15ª dimensão inferior. Forte presença de entidades maléficas e sombrias. Energias densas e negativas. Vibrações baixas e desarmônicas. 16ª dimensão inferior. Presença de energias negativas e entidades destrutivas. Vibrações baixas e desarmônicas. 17ª dimensão inferior. Forte presença de entidades negativas e tóxicas. Energias densas e desarmônicas. Vibrações baixas e desarmônicas. 18ª dimensão inferior. Presença de entidades negativas e destrutivas. Energias tóxicas e desarmônicas. Vibrações muito baixas e desarmônicas. 19ª dimensão inferior. Forte presença de energias negativas e entidades maléficas. Vibrações muito baixas e desarmônicas. 20ª dimensão inferior. Presença de entidades maléficas e destrutivas. Energias densas e tóxicas. Vibrações extremamente baixas e desarmônicas. 21ª dimensão inferior. É conhecida como a dimensão do vazio. Representa a desintegração total da matéria e da energia. Neste estado, não existe nenhuma forma de vida ou consciência, apenas uma energia indiferenciada. 22ª dimensão inferior. É conhecida como a dimensão do caos. Representa um estado de completa instabilidade e turbulência. É considerada uma dimensão muito perigosa para ser visitada, pois pode levar à perda completa da identidade e da sanidade. 23ª dimensão inferior. É conhecida como a dimensão da dor. É considerada uma dimensão de sofrimento intenso e permanente. É dito que as almas que caem nesta dimensão experimentam dor e tormento sem fim, e não têm esperança de escapar dela. 24ª dimensão inferior. É conhecida como a dimensão da escuridão.
representa um estado de trevas e ausência de luz. É considerada uma dimensão em que não existe nenhuma forma de vida ou consciência, apenas um vazio negro e opressivo. 25ª dimensão inferior. É conhecida como a dimensão da desesperança. Representa um estado de completa falta de esperança e otimismo. É considerada uma dimensão em que as almas caídas experimentam um desespero e uma tristeza profunda e sem fim. 26ª dimensão inferior. É conhecida como a dimensão da angústia. Representa um estado de sofrimento emocional intenso e constante. É dito que nesta dimensão as almas experimentam uma dor emocional tão forte, que pode ser comparada a uma tortura física. 27ª dimensão inferior. É conhecida como a dimensão da ilusão. Representa um estado de completa falta de clareza e percepção. É considerada uma dimensão em que as almas caídas estão presas em ilusões e enganos, sem conseguir ver a realidade objetiva. 28ª dimensão inferior. É conhecida como a dimensão do medo. Representa um estado em que o medo é a emoção predominante. É dito que nesta dimensão as almas estão presas em um estado de constante medo e paranoia, sem conseguir se libertar dessa emoção opressiva. 29ª dimensão inferior. É conhecida como a dimensão da mentira. Representa um estado em que a mentira e a falsidade são a norma. É considerada uma dimensão em que as almas caídas estão presas em ilusões e enganos criados por elas mesmas. 30ª dimensão inferior. É conhecida como a dimensão da degradação. Representa um estado em que a moralidade e os valores são completamente invertidos. É dito que nesta dimensão as almas estão presas em um estado de decadência e cor. 31ª dimensão inferior. Abismo das trevas. Também é a dimensão do medo, uma dimensão de energia densa, onde o medo é o principal aspecto. 32ª dimensão inferior. Reino dos demônios. Essa se dividida em 1. Dimensão do caos, uma dimensão de completa desordem e instabilidade, onde as leis da física não se aplicam. 2. Na tradição esotérica, a 32ª dimensão inferior é considerada como a dimensão das ilusões. Nessa dimensão, as entidades são levadas a acreditar em uma realidade falsa, criada por elas mesmas, ou por outras entidades negativas. Essa ilusão pode ser tão poderosa que as entidades podem ficar presas nela por um longo tempo, sem perceber que estão presas em uma realidade que não é real. Além disso, na 32ª dimensão inferior, as entidades são muito manipuladoras e enganadoras, e usam suas habilidades para controlar outras entidades, ou para se beneficiar de sua energia. 33ª dimensão inferior, áreas de tédio e desespero. Também é a dimensão da ilusão, uma dimensão de engano e ilusão, onde a realidade é distorcida, e nada é o que parece. 34ª dimensão inferior, reino das sombras. Também é a dimensão da conflito, uma dimensão de guerra e conflito, onde a violência é a norma, e a sobrevivência é a principal preocupação. 35ª dimensão inferior, abismo das chamas eternas. Também é a dimensão do engano, uma dimensão de falsidade e trapaça, onde a verdade é escondida, e a manipulação é comum. 36ª dimensão inferior, reino dos ciclos da destruição. Também é a dimensão da dor, uma dimensão de sofrimento e angústia, onde a dor é uma constante, e a cura é difícil de encontrar. 37ª dimensão inferior, regiões da perdição. Também é a dimensão do julgamento, uma dimensão onde as ações são constantemente julgadas e punidas, e o medo do castigo é predominante. 38ª dimensão inferior, reino dos maldições. Também é a dimensão do desejo, uma dimensão onde os desejos são intensos e incontroláveis, levando a comportamentos impulsivos e autodestrutivos. 39ª dimensão inferior, zona do esquecimento. Também é a dimensão da confusão, uma dimensão de caos mental e confusão, onde a clareza e o discernimento são difíceis de alcançar. 40ª dimensão inferior, abismo do desespero final. Também é a dimensão do vazio, uma dimensão de falta de propósito e significado, onde a sensação de vazio e desesperança é comum. 41. A dimensão da corrupção e manipulação de energias negativas. Seres que habitam essa dimensão são especialistas em corromper e manipular energias negativas em outras dimensões. 42. A dimensão da dor e sofrimento intenso. Seres que habitam essa dimensão se alimentam do sofrimento de outros seres. 43.
A dimensão da destruição. Seres que habitam essa dimensão são especialistas em causar destruição em outras dimensões. 44. A dimensão da ilusão e engano. Seres que habitam essa dimensão são especialistas em criar ilusões e enganar outros seres. 45. A dimensão do medo. Seres que habitam essa dimensão se alimentam do medo de outros seres. 46. A dimensão do caos e desordem. Seres que habitam essa dimensão são especialistas em criar caos e desordem em outras dimensões. 47. A dimensão da discórdia e conflito. Seres que habitam essa dimensão são especialistas em criar discórdia e conflito em outras dimensões. 48. A dimensão do desespero e desamparo. Seres que habitam essa dimensão se alimentam do desespero e da sensação de desamparo de outros seres. 49. A dimensão da obsessão e possessão. Seres que habitam essa dimensão são especialistas em obsessão e possessão de outros seres. 50. A dimensão da decadência e putrefação. Seres que habitam essa dimensão são especialistas em causar decadência e putrefação em outras dimensões. Pequeninos, essa viagem infernal está terrível, não é mesmo? A partir de agora é possível que algumas dimensões fiquem parecidas com algumas que já foram citadas. 51ª. Dimensão da maldição habitada por seres que utilizam o poder da palavra para lançar maldições e causar danos. 52. Dimensão do esquecimento habitada por seres que se alimentam da energia do esquecimento, fazendo com que as pessoas esqueçam de sua verdadeira essência e propósito. 53. Dimensão da corrupção habitada por seres que utilizam o poder da corrupção para manipular e controlar as pessoas, gerando desequilíbrio e caos. 54. Dimensão da inversão habitada por seres que distorcem a realidade e invertem os valores, fazendo com que o bem pareça mal e o mal pareça bem. 55. Dimensão do caos habitada por seres que geram desordem e confusão, perturbando a harmonia natural do universo. 56. Dimensão da destruição habitada por seres que se alimentam da energia da destruição, causando a desintegração e o colapso de sistemas e estruturas. 57. Dimensão do medo habitada por seres que geram e se alimentam do medo das pessoas, criando situações de terror e pavor. 58. Dimensão da ignorância habitada por seres que mantêm as pessoas na ignorância e na escuridão, impedindo o acesso à sabedoria e ao conhecimento. 59. Dimensão da ilusão habitada por seres que criam ilusões e miragens, fazendo com que as pessoas se desviem do caminho da verdade. 60. Dimensão da obscuridade habitada por seres que manipulam e controlam as sombras, gerando trevas e escuridão em todos os níveis. 61. Pulo esta. 62. Dimensão da consciência obscura, um nível onde a negatividade, o medo e a escuridão são proeminentes. 63. Dimensão dos seres caóticos, um nível onde seres destrutivos e maléficos habitam. 64. Dimensão dos pesadelos, um nível onde os medos e as angústias humanas se manifestam como pesadelos tangíveis. 65. Dimensão das ilusões, um nível onde a realidade é distorcida e enganosa. 66. Dimensão dos seres das sombras, um nível onde seres sombrios e nefastos habitam. 67. Dimensão dos desejos obsessivos, um nível onde as pessoas são obcecadas com seus desejos e desejos mais baixos. 68. Dimensão da dor mental, um nível onde a dor emocional e mental é a norma. 69. Dimensão dos seres do fogo, um nível onde criaturas feitas de fogo e chamas habitam. 70. Dimensão do vazio, um nível onde não há nada além de escuridão e vazio. 70. Dimensão do vazio, um nível onde não há nada além de escuridão e vazio. 71. Dimensão dos seres da escuridão, um nível onde criaturas da escuridão e da noite habitam. 72. Essa será pulada por infringir as regras do canal. 73. Dimensão inferior. Nessa dimensão, a energia é extremamente densa e caótica, e é habitada por seres que se alimentam da energia negativa gerada pelo medo, ódio e violência. 72. Dimensão inferior. Essa dimensão é conhecida como a dimensão do caos, onde tudo é imprevisível e instável. Os seres que habitam essa dimensão são extremamente caóticos, e podem ser imprevisíveis e perigosos.
73. Dimensão inferior. Nessa dimensão, a energia é ainda mais densa e pesada, tornando quase impossível a vida como conhecemos. Os seres que habitam essa dimensão são muitas vezes descritos como monstros ou criaturas de pesadelos. 74. Dimensão inferior. Essa dimensão é habitada por seres que são compostos por energia puramente negativa e são alimentados pelo sofrimento dos outros. Eles podem causar grande dor e sofrimento a outros seres e são considerados extremamente perigosos. 75. Dimensão inferior. Nessa dimensão, a energia é extremamente negativa e tóxica, tornando quase impossível para qualquer ser vivo existir lá. Os seres que habitam essa dimensão são descritos como extremamente maléficos e podem ser capazes de causar danos irreparáveis. 76. Dimensão inferior. Essa dimensão é caracterizada por uma energia extremamente caótica e tóxica. Os seres que habitam essa dimensão são conhecidos por serem altamente destrutivos e violentos. 77. Dimensão inferior. Nessa dimensão, a energia é tão densa e pesada que pode ser fisicamente dolorosa para os seres que a habitam. Os seres que habitam essa dimensão são muitas vezes descritos como demoníacos e são conhecidos por serem extremamente cruéis. 78. Dimensão inferior. Essa dimensão é caracterizada por uma energia escura e negativa que é quase palpável. Os seres que habitam essa dimensão são altamente destrutivos e são conhecidos por causar dor e sofrimento a outros seres. 79. Dimensão inferior. Nessa dimensão, a energia é tão densa que é quase impossível para qualquer forma de vida existir lá. Os seres que habitam essa dimensão são compostos por uma energia extremamente negativa e são altamente destrutivos. 80. Dimensão inferior. Essa dimensão é caracterizada por uma energia extremamente negativa e caótica, que pode ser fisicamente dolorosa para os seres que a habitam. Os seres que habitam essa dimensão são conhecidos por serem altamente perigosos e são capazes de causar grande destruição e sofrimento. 81. Neste nível, existem entidades que buscam possuir e controlar seres humanos. 82. Nesta dimensão, existem entidades que se alimentam da energia dos seres humanos, especialmente de emoções negativas como medo e raiva. 83. Aqui existem seres que se alimentam da energia vital dos seres humanos, causando doenças e outros problemas de saúde. 84. Nesta dimensão, encontramos seres que se dedicam a causar discórdia e conflito entre os seres humanos. 85. Nesta dimensão, existem seres que buscam impedir o desenvolvimento espiritual dos seres humanos, criando obstáculos e distrações. 86. Nesta dimensão, encontramos seres que se alimentam da energia sexual dos seres humanos, causando disfunções e perversões sexuais. 87. Aqui encontramos seres que buscam impedir o progresso e o avanço da ciência e da tecnologia, atrasando o desenvolvimento humano. 88. Nesta dimensão, existem seres que causam pesadelos e perturbam o sono dos seres humanos. 89. Aqui encontramos seres que causam ilusões e distorções na percepção da realidade dos seres humanos. 90. Nesta dimensão, existem seres que se dedicam a causar sofrimento e dor aos seres humanos, alimentando-se da energia gerada por essas emoções. 91ª dimensão. Nesta dimensão, os seres são compostos de energia sombria e caótica, e são incapazes de compreender emoções positivas, como amor e compaixão. Eles se alimentam da energia negativa gerada pelo sofrimento e conflito. 92ª dimensão. A 92ª dimensão é habitada por seres que são formados por energia eletromagnética. Eles são especialistas em manipulação energética, e muitas vezes são responsáveis por desequilíbrios energéticos e fenômenos naturais, como terremotos e tempestades. 93ª dimensão. Nesta dimensão, os seres são formados por matéria escura, e sua consciência é altamente avançada. Eles são capazes de se comunicar telepaticamente, e podem manipular a matéria escura para criar portais, e acessar outras dimensões. 94ª dimensão. A 94ª dimensão é habitada por seres que são compostos de antimatéria, e têm a capacidade de aniquilar a matéria regular.
Eles são conhecidos por serem extremamente perigosos, e devem ser evitados a todo custo. 95ª dimensão. Nesta dimensão, os seres são formados por energia de vácuo, e estão constantemente em busca de energia para sustentar sua existência. Eles são capazes de se alimentar da energia de outras dimensões, incluindo a nossa. 96ª dimensão. A 96ª dimensão é habitada por seres que são formados por energia negativa, e são conhecidos por causar problemas em outras dimensões. Eles são capazes de se infiltrar em outras dimensões e manipular seus habitantes para criar conflito e sofrimento. 97ª dimensão. Nesta dimensão, os seres são formados por energia de vácuo, mas têm uma consciência mais avançada do que os habitantes da 95ª dimensão. Eles são capazes de manipular a energia de vácuo para criar portais e viajar através de diferentes dimensões. 98ª dimensão. A 98ª dimensão é habitada por seres que são formados por energia exótica, e são conhecidos por sua capacidade de manipular a gravidade. Eles são capazes de criar campos gravitacionais que podem atrair ou repelir objetos em outras dimensões. 99ª dimensão. Nesta dimensão, os seres são compostos de energia puramente consciente, e são capazes de viajar livremente entre diferentes dimensões. Eles têm um profundo conhecimento do universo, e muitas vezes são considerados como guardiões do conhecimento cósmico. 100ª dimensão. A 100ª dimensão é a dimensão mais baixa e habitada por seres que são formados por energia caótica e instável. Eles são conhecidos como os sem forma e são incapazes de sustentar uma forma física estável. Eles são capazes de criar fenômenos naturais extremos, e são considerados como a fonte da energia mais negativa e destrutiva no universo.